Olá galera, essa é a aula 6, onde estamos discutindo as questões do Enem 2019. Eu sou o professor China, tá? Peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem, tá? E deixem seus comentários, que é muito importante. Vamos à questão 161, que diz o seguinte: em um município foi realizado o levantamento relativo ao número de médicos, obtendo-se os dados. Em 1980, 137 médicos. Ele foi coletando aqui em 2010, 287 médicos. Tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede de saúde pública, pretende-se promover a expansão a longo prazo do número de médicos deste município, seguindo o comportamento de crescimento linear no período observado no quadro. Qual a previsão do número de médicos deste município para o ano de 2040? Então veja, ele quer saber quantos médicos terão em 2040, sabendo que esses dados aqui têm um crescimento linear. E esse crescimento linear é importante. Ter um crescimento linear é a mesma coisa que dizer que esse crescimento é proporcional. Quanto maior o número de anos, maior o crescimento de médico. Então o que a gente precisa? Apenas estabelecer uma relação aqui, ó. Então em 2040 eu não sei quantos médicos, vou chamar aqui essa quantidade de X. Em 2010, que foi o último ano coletado, tinha 287 médicos. Se você pegar o ano de 1980, e por que nós estamos pegando 1980? Porque a distância de 2010 para 2040 são 30 anos. E de 2080 para 2010 também 30 anos. Então, se você tem a distância de 30 anos aqui entre 1980 a 2010 e de 2010 a 2040, e esse crescimento é linear, o quanto cresceu de médico aqui, ó, de 1980 a 2010, tem que ser o quanto vai crescer de médico em 2040, já que o crescimento é linear. Então, quantos médicos cresceram, foram acrescentados nesse município de 1980 a 2010? Foram acrescentados 150 médicos. Basta diminuir 287 por 137, que a gente vai descobrir que foram 150 médicos. E é o quanto vai ter que ser acrescentado, já que esse crescimento tem que ser linear. Então basta somar 287 a 150, que vai dar um total de 437 médicos. Alternativa C de Capela. Vamos à questão 162. O dono de um salão de festas precisa decorar 5 pilastras verticais cilíndricas idênticas, cujo raio da base mede 10 centímetros. O objetivo é revestir integralmente essas pilastras com faixas de menor comprimento possível, de modo que cada uma tenha 6 faixas na cor preta e 5 faixas na cor branca, conforme ilustrado na figura. Aqui, ó. Ele usou as faixas com 5 lojas que as comercializam na largura e nas cores desejadas, porém, em todas elas, só são vendidas peças inteiras. Os comprimentos e os respectivos preços dessas peças comercializadas por loja estão apresentadas no quadro. O dono do salão de festas decidiu efetuar a compra em uma única loja, optando por aquela em que a compra ficaria mais barata. Ele pede para utilizar o PIA aproximação de 3 e ele quer saber qual dessa loja o dono desse salão fez a compra. Tá? O que a gente vai precisar? A primeira coisa é descobrir quantos metros a gente gasta de cada cor, da preta e da branca. Veja só, a faixa ela vai ter um formato retangular, tá? E a gente precisa descobrir esse comprimento. Que é esse comprimento? É exatamente o comprimento da circunferência dessa pilastra. Então, a gente calculando esse comprimento vai ser 2 vezes π vezes o raio. O π é 3, está pedindo para arredondar aqui. E o raio dessa pilastra é dado aqui, ó, que é 10 centímetros. Quando você multiplica 2 vezes 3 vezes 10 dá 60 centímetros. Então, cada faixa aqui vai dar 60 centímetros. Como eu preciso, né, na primeira pilastra, em uma pilastra, né, 6 faixas pretas, então eu faço 6 vezes 60, 360. E 5 faixas brancas. 5 vezes 60 dá 300 centímetros. Agora,
para 5 pilastras. Então basta pegar esses tamanhos aqui, ó, tanto da preta quanto da branca, e multiplicar por 5. Então, quanto eu vou precisar de faixa preta? 5 vezes 360 dá 1.800, dão 18 metros. E das faixas brancas, 5 vezes 300, que dá 1.500, que dão 15 metros. Aí eu fiz uma tabela aqui, para a gente colocar o quanto eu vou precisar em cada loja. Se eu for comprar na loja 1, ou na 2, ou na 3, ou na 4, ou na 5, quantas peças eu vou precisar comprar, tanto da preta quanto da branca. Vou calcular esse total e vejo o valor da compra. E vou escolher, claro, o que for o menor valor. E essa vai ser a alternativa correta, onde a loja vai, onde o dono desse salão vai fazer a compra. Então, faixas pretas aqui na loja 1. Quantas ele precisa? De 6. Por que 6, pessoal? Porque são 18 metros que ele precisa. 6 vezes 3 aqui, a cada peça tem 3 metros, dá 18. Vai comprar e não vai nem sobrar, vai dar certinho. Se ele for comprar na loja 2, cada peça são 7 metros, então para atingir 18 eu vou precisar de 3 peças. 3 vezes 7, 21. Que eu tenho que comprar, tem que sobrar, não pode faltar. E isso na loja 2, 2 peças, porque cada uma com 10 metros dão 20 metros, passa do 18. 2 aqui também passa do 18 e uma aqui já é o suficiente, porque o comprimento é 22. A mesma análise é feita para as peças brancas. Vou precisar de 3 aqui na 1, porque 5 vezes 3 é 15, atinge os 15 metros. Tá? Na 2, 3 metros, porque 3 vezes 7 é 21. 2 peças de 20, de 10 metros dão 20, dá bom tamanho. 2 de 14 metros, né? Vai sobrar bastante, mas tem que passar de 15, uma só não dá. E aqui uma só resolve o problema na loja 5. Então, quantas peças eu vou precisar aqui se eu comprar na loja 1? Vou comprar 11 peças. Na loja 2, 6. Na loja 3, 4 peças. Na loja 4, 4 peças também. E na loja 5, apenas 2 peças. Agora a gente precisa pegar a quantidade de peças e multiplicar pelo valor em cada loja. Ou seja, 11 peças vezes 11, que é o valor de cada uma, dá R$121 se eu comprar na loja 1. Na loja 2 é 6 vezes 19, dá 114. Na loja 3, 4 vezes 33, 132. Na loja 4, 4 vezes 37, 148. E na loja 5, 2 vezes 61, que dá 122. Analisando aqui, quem tem o menor preço é a loja 2, então alternativa B de Brasil. Tá? Vamos à questão 163 do Enem 2019, né? Questão do caderno amarelo. Considere que a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 apontem uma participação por região conforme indicado no gráfico. Os valores absolutos. Em valores absolutos, essas estimativas indicam que as duas regiões maiores produtoras deverão produzir juntas um total de 119,8 milhões de toneladas em 2012. Então, se a gente olhar aqui, quem são as maiores regiões? As maiores produtoras é a Sul, com 37,4, e a Centro-Oeste, com 38,3. Elas duas juntas vão produzir essa quantidade de tonelada aqui. De acordo com esses dados, a produção estimada em milhão de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012, na região sudeste do país, foi um valor mais aproximado de... Bom, pessoal, veja só, o que a gente precisa? Uma relação entre os dados que a gente tem, que é das regiões mais produtoras, com essa região sudeste que ele quer saber quantas toneladas aproximadamente. Então, para isso, a gente vai ter que somar, né? Quando a gente somar aqui os percentuais, ó, das duas regiões mais produtoras, região sul e centro-oeste, dá 75,5%. Eles são responsáveis por esse percentual na produção de todo o país. E isso equivale a 119,8 milhões de toneladas. Na região sudeste,
que é detentora de 11,4% da produção, quanto equivale em toneladas? A gente não sabe X. Mas fazendo a regra de 3, a gente multiplica 11,4 vezes 119,8. Na verdade, a gente pode arredondar aqui, ó, para as contas ficarem menor, para 120, porque são 2 décimos aqui, ó. Como são valores aproximados e eles estão bem distantes, ó, um do outro, isso não tem problema. E dividir por 75,5, que vai dar um total de 1.368 dividido por 75,5, dá 18,12, que o valor aproximado está na letra D de dado. Vamos a mais uma questão, a questão 164, que diz o seguinte: o projeto de transposição do Rio São Francisco consiste na tentativa de solucionar um problema que há muito afeta as populações do semiárido brasileiro, a seca. O projeto prevê a retirada de 26,4 metros cúbicos por segundo de água desse rio. Para tornar mais compreensível a informação do volume de água a ser retirado, deseja-se expressar essa quantidade em litros por minuto. Com base nas informações, qual expressão representa a quantidade de água retirada em litros por minuto? Então, é uma dessas aqui. E o que a gente precisa? Fazer uma relação em litros por minuto desse volume de água. Ou seja, nós iremos transformar metros cúbicos em litros e segundos em minutos. Então, para isso, a gente precisa saber qual é a relação. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, basta multiplicar 26,4 por 1.000, que eu vou saber a quantidade em litros. E 1 segundo equivale a 1 sobre 60 do minuto. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Transformar os segundos em minutos, basta dividir por 60. Então, nós vamos multiplicar 26,4 vezes 1.000 e dividir por 1 sobre 1,60 avos. Então, quando a gente inverter aqui para fazer a multiplicação, a gente vai multiplicar os extremos pelos meios, eu vou ter 26,4 vezes 1.000 vezes 60, que vai ser a alternativa E, né? Que contém 26,4 vezes 1.000 vezes 60 litros por minuto. Alternativa E de escola. Mais uma questão do Enem 2019 do caderno amarelo, a questão 165. O esquema apresenta a concentração de álcool presente em cada 200 ml de diferentes tipos de bebida. Temos aqui cerveja, vinho, uísque, vodka e cachaça. Por exemplo, a cerveja, 5% de álcool, que equivale a 10 gramas de álcool, que cada grama de álcool chama de uma unidade de álcool. Então, o vinho que tem 24 gramas de álcool, ele diz que tem 2,4 unidades. Tá? Unidade de álcool e males à saúde. Então, tem aqui a tabelinha da mulher e o homem. O risco baixo na mulher, consumir em uma quantidade menor que 14 unidades por semana. No homem, 21 unidades por semana. Tá? E tem um restante aqui. De acordo com as informações, indique qual o número máximo de taças de vinhos de 300 ml que pode ser consumida semanalmente por uma mulher que se enquadra no grupo de médio risco. Então, eu tenho que olhar as informações do médio risco para a mulher. Veja aqui que é o de 15 a 35 unidades por semana. Como ele quer o número máximo, então eu vou pegar o máximo aqui, 35 unidades por semana. E vou analisar também as informações de 200 ml apenas no vinho. No vinho, 200 ml tem quantas gramas de álcool? Unidades de álcool, 2,4. Então já tem uma relação aqui. Ó. 200 ml de vinho equivale a 2,4 unidades de álcool. Para ela consumir 35 unidades de álcool, ela vai precisar ter consumido quantos ml de vinho? Então você faz essa regra de 3 aí e vai ver que 35 vezes 200 dividido por 2,4 vai dar 2.916,6 ml de vinho. Então ela vai precisar consumir, ou seja, quase 3 litros de vinho. Agora, eu preciso saber quantas taças cabe
desses 3 litros de vinho aqui. Então, nós temos que, se fosse 3.000, dariam 10 taças. Como é um pouco menos, então ela vai ter que consumir 9 taças, que é o máximo. Se você não quiser pensar assim, você divide 2.916,6 por 300. Então vai dar um valor próximo de 10, mas não vai atingir as 10 taças. Como a gente fala em máximo, então o máximo que elas podem consumir de taças são 9, alternativa D de dado. Tá? Então essas foram as questões do Enem 2019 de hoje, né? Questões do caderno amarelo. Peço a vocês que curtam, compartilhem, né? Deixem seus comentários, né? E até uma próxima.